coronavírus sobre as empresas e os trabalhadores. O que é que vai acontecer então com o setor, com o tecido económico face ao coronavírus? Mas vamos também apresentar em exclusivo e em primeira mão uma entrevista com uma das três vítimas, uma das três infectadas, três pessoas infectadas pelo coronavírus que foram anunciadas então pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde disse que havia três, portanto, pessoas, duas das quais de nacionalidade moçambicana e uma sul-africana, sendo que a moçambicana, portanto, era do sexo feminino. É precisamente com ela que vamos apresentar aqui, portanto, a entrevista que fizemos com ela há momentos, na primeira pessoa a revelar então o seu estado, portanto, como portador então deste vírus chamado Covid. Daqui a pouco então vamos apresentar esta entrevista para conferir aqui em primeiríssima mão, então, conforme eu disse, daqui a pouco. Enfim, para já, deixe-me apresentar então os meus convidados. Eduardo Sengo, diretor executivo da CTA, Jeremias Timana, secretário-geral da CONSILMO, que é a Confederação dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçambique, Agostinho Machala, que é do Fórum de Monitoria ao Orçamento, e Pedro Coça, que é da Associação Moçambicana de Economistas. Vivemos verdadeiros tempos de incerteza. Já temos 3 casos diagnosticados em Moçambique, como eu disse. A África do Sul, em 18 dias, saiu de 1 para 550 casos. O que significa, então, podem estar a aproximar-se tempos verdadeiramente dramáticos para Moçambique. É uma autêntica bomba relógio. É tempo de salvar vidas, mas também de pensar nas fontes de subsistência dos cidadãos. O que é que acontece às empresas e aos trabalhadores se esta crise se prolonga por mais alguns meses? As empresas não estão a funcionar, muitas delas estão a fechar, não estão a vender, não estão a faturar, não estão a ter capacidade de honrar os seus compromissos. O que é que sucede às fontes de subsistência? É um pouco isto que vamos tentar então olhar com os nossos convidados, tentando prever então os tempos que se seguem relativamente ao tecido económico. Para já o Governo reviu em baixa o crescimento do PIB, já deve vir no seu plano económico e social deste ano. O ministro Maleano falou ontem de uma previsão no pior cenário de 2,2%, contra os 3,8% que era o melhor cenário que o Governo estava a contar antes da eclosão deste coronavírus. O dólar já está a ser transacionado a volta de 75, 76 meticais no mercado, o que, portanto, indicia, então, alguma intranquilidade relativamente ao mercado. Muito bem, eu vou começar aqui pelo Eduardo Sengo. Boa noite. Presidente da CTA. Sei que a CTA, que é a Confederação das Associações Económicas, o Estado desenvolveu um estudo para propor soluções ao Governo e tem, inclusivamente, já um encontro marcado para amanhã de manhã com o Ministro da Indústria e Comércio. Aqui conclusões os levou o vosso estudo e o que é que levam na manga para apresentar ao Ministro da Economia, ao Ministro das Finanças, ao Ministro Mesquita amanhã? Muito boa noite a todos os telespectadores. Bom, de facto é um momento difícil pelo qual passamos e é uma questão que está a afetar grandemente as empresas, como é normal em toda a parte do mundo que está a acontecer. E já sabemos, já há alguns setores que estão na linha da frente do ponto de vista do impacto que isto está a acontecer, como os setores de turismo, as medidas estão sendo anunciadas em toda a parte do mundo, mas também pelo medo, confiança que existe, as pessoas estão a sair. Os restaurantes e hotéis andam claramente vazios. Claramente vazios, taxas de ocupação muito próximo de 2% ou quase zero em alguns, e é preciso, começam a pensar na perspectiva de como é que podem sobreviver a este período e tanto, pelo menos conseguir manter a força, os postos de trabalho que eles tanto oferecem. Em parte, ou em todo o caso, aquilo que é a nossa reflexão é a procura, de facto,
como é que podemos ajudar as empresas, pelo menos, a manter esses postos de emprego, porque a perda desses postos de emprego tem um grande impacto, não só no trabalhador, mas no tecido social, tanto no geral. E este é um pouco o pacote que está sendo pensado, que é, em primeiro lugar, pensamos que é preciso olhar naquelas que são as obrigações das empresas, como podemos aliviar. Portanto, são questões mais de curto prazo. Na área fiscal? Não só na área fiscal. Aqui é preciso referenciar que é preciso haver combinação de políticas, né? A política monetária e a política fiscal podem desempenhar um papel muito importante para que minimize o pacote e minimize o fardo para todas as partes. Minimize o fardo para o orçamento do Estado, minimize o fardo para as empresas, mas também minimize todo o nível de intervenção. Então, na área monetária, o Banco de Moçambique já deu uma indicação com a disponibilização dos 500 milhões de dólares. É um passo relevante ou não para o setor empresarial? Bom, o Banco de Moçambique já tem sido muito interventivo, que é muito bom. Na última intervenção, tem duas componentes. Uma, dos 500 milhões de dólares para o mercado cambial interbancário. Portanto, aqui o grande objetivo é estabilizar a taxa de câmbio. Não é necessariamente injetar dinheiro tanto nas empresas. Obviamente, as exportações estão a ter restrições, então é preciso prover o mercado de moedas divisa de forma a que consiga garantir essa estabilidade cambial. A outra componente tem a ver com a autorização, tanto aos bancos, a não constituição de provisões adicionais, não é? Na renegociação dos créditos com as empresas. Portanto, aqui já vai um pouco mais direto às empresas. O que é que simplesmente está a dizer o banco aos bancos comerciais? Por favor, se estiverem disponíveis, negociem com as empresas, restituem. Qualquer coisa, nós não vamos exigir que possam construir as provisões. Provisões para não encarecer. Provisões são é um aspecto muito penalizador para os bancos porque consomem a sua liquidez. Mas precisamos ir um pouco mais direto às próprias empresas, ao seu bolso. Injetar dinheiro nas empresas. Como é que fazemos isso? Na Europa tem-se discutido muito isso, no sentido de que é preciso que os governos injetem dinheiro diretamente nas empresas. É essa a perspectiva que vocês defendem? Exatamente. Injetar dinheiro direto às empresas não é necessariamente transferir dinheiro. Portanto, há vários mecanismos. Como é que fazemos? Portanto, a política monetária, neste momento, da mesma forma como criou uma linha para o mercado cambial, pode criar uma linha para as empresas via bancos e chega lá. E pode também olhar na componente custo do capital. Porque, neste momento, as empresas têm obrigações com a banca, que é preciso pagar, e num período em que não estão a faturar nada, não têm nenhuma receita, zero praticamente. E nesse período, se eu tenho uma obrigação muito alta por fazer face, e a obrigação é o que estava falando da prestação do crédito. A prestação do crédito é feita pelo capital e o juro. O juro é aí onde entra a taxa de juros. E o Banco Central aqui pode afetar esta prestação, o que é baixando a taxa de juros. Se olhar muito bem aquilo que é o nível da taxa de juros do mercado e o argumento que o Banco Central sempre segue na mexidas da taxa de juros, um deles que é a taxa de juros real, verá que neste momento a taxa de juros, tanto o FPD, que é a taxa de juros de depósitos dos bancos, e a inflação, há um gap de cerca de 6 pontos percentuais. Tanto significa que este é um gap que o banco dá um espaço ao Banco Central poder intervir. Portanto, pode reduzir até 6 pontos percentuais a taxa de juros de referência, que depois daí pode afetar tanto a taxa de juros tanto dos empréstimos. Então, esta é preciso uma combinação. Há obviamente, outro pacote que é do lado da política fiscal, mas tudo isso tem que ser feito de tal forma acertada. Até porque estamos em época de fecho de contas e vem há compromissos de ordem fiscal que é preciso... E são aspectos de ordem fiscal, que a nossa visão é que é preciso olhar no diferimento de algumas obrigações. Por exemplo, em muitos países da Europa já se está a fazer o diferimento relativamente ao INSS, por exemplo. O que tem-se dito é que Moçambique
tem praticamente uma experiência de 3 meses relativamente a lidar-se com matérias de Covid-19. Por quê? Porque os outros países já começaram há 3 meses a fazer isso. Então nós temos 3 meses de experiência, a aprender tanto do lado da saúde, tanto do lado de políticas econômicas. Então temos esse manancial todo que pode ser analisado e usado para... Muito bem, já volto para você. Deixe-me aqui dar o Pedro Costa, boa noite, que é da Associação dos Economistas. Os economistas também jogam um papel-chave, sobretudo nessas alturas. Costuma-se dizer que a economia é quando os recursos são escassos, é quando precisamos dos economistas. Estamos precisamente nesta fase. Qual é o papel que a MECON se propõe a jogar nesta fase? No sentido de garantir que se resgatam as pequenas e médias empresas, que são, sobretudo, a maioria do nosso tecido económico aqui, e se protege, sobretudo, os rendimentos mais vulneráveis. Muito obrigado, boa noite. Quero saudar os meus colegas de painel, saudar os moçambicanos que estão a atravessar mais um momento complicado. Temos a questão dos insurgentes em Cabo Delgado, temos a questão da região centro, na província de Sofala, e agora a questão do Covid-19. É uma combinação de problemas que exigem bastante resiliência e todos nós, como moçambicanos, acreditamos que vamos poder conseguir ultrapassar este cenário. A MECON joga, sem dúvida alguma, um papel bastante importante, tendo em conta que temos estado a analisar não só a situação do próprio país, mas a situação global. E os índices globais levam-nos a crer que a situação para países como Moçambique, países da África subsaariana, será muito mais grave. As empresas, as pequenas e médias empresas jogam um papel fundamental, tendo em conta que são as que maior número de empregos têm, são as pequenas e médias empresas que estão em qualquer canto, em qualquer circunscrição territorial do nosso país, e é importante que haja medidas tendentes a protegê-las. São as mais vulneráveis. São as mais vulneráveis, sem dúvida alguma, não têm uma grande capacidade de resiliência. Foram aqui colocadas algumas questões pelo Sengo, mas também existe a necessidade de medidas no campo monetário também terão a sua limitação. Então, esta combinação vai permitir, com medidas de caráter fiscal, vai permitir que se possa ir ao setor real, se possa olhar para questões como as taxas de água e luz, como é que algumas dessas empresas vão conseguir arcar com este tipo de despesas, mas também as famílias. Não é? As famílias, nós hoje estamos a viver um cenário de quase quarentena, mas provavelmente tenhamos que tomar medidas muito mais gravosas. Há um estudo que foi divulgado por uma instituição que é parceira da MECON, que é The Economist Intelligence Unit, dá conta que este surto, esta pandemia, pode afetar até cerca de 50% da população mundial. Portanto, hoje estamos a ver as coisas como os índices ainda são relativamente baixos, mas já estamos assustados. E o que vai acontecer daqui a mais algum tempo é quem é que não estará infectado pelo Covid-19. E não vai ser vamos nos proteger, ou vai ser quem é que não está, tendo em conta que quase todos nós teremos, os cuidados são minuciosos e as pequenas e médias empresas não conseguem isso. E atingindo cerca de 50% da população mundial e com uma mortalidade de até 3%. E isto vai exigir também que nós, como moçambicanos, possamos tomar medidas para além das que o governo já tomou. É preciso saudar essas medidas que o governo já tomou. Hoje, o Conselho de Ministros já aprovou a eliminação de multas em relação ao INSS. O perdão de multas em relação ao INSS. Isso vai permitir que as pequenas e médias empresas que tinham dificuldade de participar em concursos públicos porque não tinham a situação regularizada no INSS possam desta forma poder participar. E não só, os contribuintes vão poder beneficiar daquilo que contribuíram, daquilo que foram os seus descontos. É preciso reconhecer, Jeremias colocou a questão da Europa. Alguns países da Europa, e esses que já estão em quase cenário de lockdown,
vão ter que recorrer à segurança social para resolver grande parte destes problemas. E até que ponto nossa segurança social estará em condições? Qual é que é a capacidade? Será que temos capacidade para muito tempo ou não? Um dos aspectos que nós não podemos ignorar é quanto maior for a incidência da doença em Moçambique, mais gravosa será a situação econômica e pior ainda para as pequenas e médias empresas e para as famílias que dependem maioritariamente do setor informal. Já volto assim, deixe-me falar aqui com o meu homónimo, Jeremias Timano, boa noite. Os trabalhadores são, digamos, uma parte muito relevante nisto e são, eventualmente, a parte o elo mais fraco de toda esta cadeia. A mensagem principal do mundo inteiro é de acolhimento, que as pessoas devem ficar em casa, portanto, não trabalharem por força dos riscos de contaminação que estão ali presentes. O que é que os sindicatos estão a fazer para que os interesses dos trabalhadores não sejam afetados e o seu poder de compra não seja afetado por conta desta situação? Se não trabalham, não ajudam as empresas a faturar. Se as empresas não faturam, não têm capacidade para pagar salários. É uma questão quase dialética. Como é que se sai disto? Qual tem sido o papel dos sindicatos nisto? Em primeiro lugar, eu queria saudar os telespectadores e agradecer o convite da STV. Bom, estamos perante um dilema, um desafio e uma matéria bastante sensível que se abate sobre nós. E o exercício que deve ser realizado aqui é muito complexo e bastante vasto. E dizer que este exercício não pertence somente aos trabalhadores. Aqui o governo, os empregadores e os próprios trabalhadores, representados pelos seus sindicatos, terão que, de facto, fazer uma grande manobra para fazer um estudo e produzir uma solução equilibrada. O que é que tem estado a fazer nestas alturas? Já estamos a viver o problema real, né? Sim, estamos a viver o problema real. E dizer que nós fomos encontrados todos na esquina, né, na curva. Dizia aqui o meu colega, o Eduardo, que a Europa, a Ásia e outros países tomaram a dianteira e temos este espaçozito que nos permite ter uma ideia o que é isto de coronavírus. A experiência, os sindicatos moçambicanos estão em torno de uma reflexão também, no sentido de buscar alguma proposta viável, porque é preciso entender e reconhecer. É verdade, o trabalhador é o lado mais fraco, mas o trabalhador é o grande responsável pela movimentação da economia, é o produtor. Sem o trabalhador, as empresas não podem fazer absolutamente nada. E também os trabalhadores estão ficando conscientes e cientes e muito responsáveis que perante esta ameaça, este flagelo, a única medida segura que deve ser tomada é realmente o trabalhador ficar em casa. O trabalhador, estamos a falar de toda a população, porque enquanto fizermos algum movimento, estamos a ajudar o flagelo desta praga aqui que nos ataca. De modo que a solução não sai dos trabalhadores. Nós temos a Comissão Consultiva de Trabalho, que é o espaço colegial. Quais são as propostas que os trabalhadores levam neste momento de crise? Vamos dizer que é o mais fraco, é que os patrões, a bem ou mal, têm a sua vida resolvida, não é? Não precisam do salário no fim do mês. A questão de sobrevivência não se coloca. Não, Jeremias, não é bem assim. Eu não creio, nem acredito, nem vou acreditar que o patrão está bem, não precisa do salário no fim do mês.
porque o trabalhador, ou seja, o empregador, o patrão, no verdadeiro sentido, o que mais lhe alegra no final de cada mês não é o salário, mas sim a margem de lucro, que é o resultado da produção, da produtividade. Isso é o que cria um conforto para o próprio empregador. E quando esta operação não acontece no final do mês, é o mais lesado, porque ele dali tem a capacidade de poder ver o futuro mais além. Agora, quando isso não acontece, é uma ameaça. Ele está à beira de uma falência, à beira de poder desaparecer. Portanto, ele também está sumariamente ameaçado. É verdade que o trabalhador, porque pega todos os meses, é o seu dia a dia para poder garantir a saúde, a vida da sua família, não é ele, mas a sua própria família. Ele sente logo, o primeiro choque é o trabalhador. Muito bem, Sr. Timano, peço só para fazer segurar o raciocínio, já voltarei a si. Já temos connosco a peça que fizemos esta noite, indica então que a senhora, que é um áudio que foi gravado esta noite, a senhora Lúcia Comis, que é a esposa do presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, ela assume na primeira pessoa então que é portadora então deste vírus do Covid-19, é uma das 3 pessoas com o Covid-19 em Moçambique. Fê-lo, portanto, nesta entrevista que concedeu à nossa equipa esta noite, portanto, há momentos. Vamos então conferir esse áudio na primeira pessoa. Muito bem, muito boa noite. Eu era só para dizer, ouvi uma notícia no vosso telejornal em que fala numa mulher infectada e eu sei que sou eu, moçambicana, de 70 e tantos anos, tenho 77 e o meu nome é Lúcia Maria de Almeida Monteiro Comis. O resto está certo. Portanto, só que acho que têm que saber que de facto eu é que estou infectada. Pronto, era isso. Muito boa noite. Muito bem, então este é o áudio em que a Lúcia Comis assume, portanto, formalmente que tem Covid-19, é uma das 3 pessoas que foi mencionada pelo Ministério da Saúde como portadora do Covid-19. Estão então desfeitas as dúvidas relativamente à identidade, pelo menos de uma das vítimas deste portanto, do Covid. Já se disse então que a outra vítima é uma sul-africana, portanto, a outra vítima é uma sul-africana, e o terceiro, portanto, é um moçambicano também. Muito bem, vamos então voltar aqui ao nosso programa. Vou então convidar aqui o Agostinho Machado, do Fórum de Monitoria e Orçamento. Boa noite também. O Fórum de Monitoria e Orçamento tem trabalhado na questão orçamental. Quando começou esta crise toda, o Governo já tinha praticamente prontas as propostas, quer do Plano Quinquenal, quer do Plano Económico e Social e Orçamento de Estado de 2020. Sei que nas últimas semanas o Governo tem estado num contrarrelógio para reajustar esses instrumentos a este contexto todos que nós vivemos. Que notas é que o FMO tem das propostas? Eu ainda não tive acesso às últimas propostas, já refletindo medidas de impacto para fazer face a esta situação. Boa noite. Primeiro, gostaria de cumprimentar os telespectadores e agradecer a STV pelo convite. Bom, em relação à pergunta que o Jeremias apresenta, dizer que, tal como os meus colegas mencionaram, esta é uma situação que nos encontra em contrapé e, particularmente, cria um desafio do ponto de vista econômico, no sentido em que, nas crises anteriores, nós tínhamos ou choque de procura ou choque de oferta, e o Covid-19 traz o desafio de apresentar choque tanto do lado da procura como da oferta. E isto tem um efeito devastador tanto para o setor empresarial, como aqui foi mencionado, como também para o lado dos trabalhadores e para a população no geral. Bom, do ponto de vista orçamental,
Se por um lado nós tivemos uma reação ou uma informação rápida e, de certa forma, energética do lado monetário da economia, nesse caso do Banco de Moçambique, o mesmo não podemos dizer do lado real da economia. Tivemos esta informação de que o Ministério da Economia e Finanças juntou os parceiros de desenvolvimento no sentido de apresentar o plano de ação com vista a mitigar os efeitos negativos do ponto de vista econômico desta atividade. Mas nós tivemos que poder que este valor são 700 milhões de dólares, que é mais ou menos o dobro, por exemplo, do que está estimado para o mesmo efeito em Portugal, por exemplo, e que haverá um reajuste, não é, da dotação para a saúde, que antes estava previsto em cerca de 30 milhões, agora para 50 milhões de dólares. Bom, a grande questão que nos preocupa como sociedade civil é no sentido de tentar perceber que ano passado nós tivemos mais-valias que vieram das transações entre algumas cerca de 800 milhões. Exatamente, certo. Então a questão que se coloca hoje é que será que este valor não seria útil nesta altura para fazer face a esta situação? Porque há um risco grande em dependermos da ajuda externa ou da ajuda dos parceiros de desenvolvimento. Este é um o governo está a pedir quase está a pedir um montante bem abaixo daquele que conseguiu angariar no ano passado. Exatamente. Além disso, é que estamos num fenômeno que é global, é diferente do IDAI, que era uma questão específica de Moçambique, os outros países não estavam a ser afetados, agora temos Moçambique e o mundo todo a ser afetado. Se esse fenômeno, tal como o OMS prevê, continuar por um período mais prolongado, é possível que alguns dos nossos amigos ou parceiros de desenvolvimento também tenham dificuldades em resolver os seus próprios problemas. Então, quanto mais ajudar Moçambique. Então, temos que procurar soluções internas. Que tipo de soluções é que acha que devem ser procuradas nesta altura? Bom, tal como os colegas aqui disseram, temos a questão de tentar aliviar, não é, o fardo em termos de tesouraria, por exemplo, para as empresas, não é? Na verdade, nós olhamos isto em duas perspectivas. Nós podemos ter soluções de curto prazo, que são essas que, por exemplo, o Banco de Moçambique realizou agora, mas se nós olharmos para longo prazo, as medidas que foram tomadas até agora parecem inúteis. Inúteis não serão tão eficientes, no sentido em que, tal como o colega Jeremias aqui disse ao lado, o principal fator de produção de qualquer empresa ou economia é o trabalhador, é o capital humano. Então, se as pessoas continuarem a morrer à velocidade que estamos a observar, pelo menos a nível mundial, significa que nos próximos meses nós teremos dificuldade em manter essas capacidades. Então, primeiro, acho que não é uma solução única do governo, é de todos nós como moçambicanos, no sentido de nos prevenir e nos proteger contra esta situação, para que tenhamos saúde para ajudar a produzir a economia. Eduardo Sengo, volto a si. Esta questão, como é que se faz face à tesouraria das empresas? Elas venderam, não estão a receber, porque é toda uma cadeia. Quem devia pagar não recebeu, por isso não paga o outro. Enfim, que tipo de medidas é que acha que... Até porque não temos uma previsão certa de quanto tempo vai durar esta crise. Se ela durar 3, 4, 5 meses, não há empresa que resista. Pois, só queria referir-me antes no que estava a falar relativamente ao Banco Central, que eu tinha dito que é venda, é crédito. Portanto, o Banco Central, os 500 milhões não é venda no mercado cambial, é crédito, o que torna mais difícil ainda o processo. É preciso remunerar. Os que participam têm que endividar-se. Quando acho que o melhor caminho seria vender, que fica mais flexível. Aliás, é por isso que a taxa de câmbio pode estar onde está. Mas, indo para a questão que coloca é que, olhando para aquilo que é a tesouraria da empresa, quais são os principais grupos que pressionam a tesouraria da empresa? Portanto, é a massa salarial, portanto, são os impostos, porque são permanentes, são regulares, né? São os impostos,
o custo com eletricidade, enfim. Os custos fixos. São os custos fixos, yeah. E aqui nós podemos voltar para a experiência do IDAI. O que é que se fez quando veio o IDAI? O governo decidiu que nós vamos reduzir a receita, a fatura de eletricidade, portanto vamos bonificar em 50%. Pode ser feito o mesmo, 50%, 100%. Pode-se diferir alguns impostos, como, portanto, particularmente aqueles que são adiantamento, pagamento por conta, entre outros impostos, e pode-se estudar como se pode fazer também com o INSS. Mas tudo isto, eu entendo, estou a imaginar quando o ministro, o Maleano, ministro da Economia e Finanças, vai e diz que tem um pacote de 700 milhões de dólares exatamente para mitigar esses aspectos, porque se a empresa não produziu naquele momento, vai ter dificuldade de honrar com os compromissos, tanto fiscais e ainda garantir a massa salarial. Portanto, o que é um aspecto muito importante para o governo, manter a massa trabalhadora, portanto, a oferir os seus salários e conseguir, portanto, colocar as suas famílias assistidas. Não é? Portanto, olhando para aquilo que são aspectos muito concretos, é olhar para esses 3 aspectos em particular e, obviamente, trabalhando com os parceiros de cooperação, que é coisas de muito curto prazo. Aliás, parceiros de cooperação, refiro-me particularmente ao Banco Mundial, FMI. Moçambique é membro, né? Por ser membro, tem direito de ser ajudado. Assim como o Banco Mundial, o FMI está a ajudar a Europa, está a ajudar. Não será ao mesmo nível, obviamente, mas é preciso colocar as coisas também nessa perspectiva. Não queremos deteriorar a situação do trabalhador, a situação da população no seu geral. Então, precisamos colocar a empresa como um instrumento para garantir que, neste período em que, senão vamos, na nossa análise fazíamos cenários 3 meses, 6 meses, tanto um como o outro, há um pacote específico que terá que ser lidado com ele para poder resolver tanto essas 3 questões que eu me referi. Obviamente que há alguns outros aspectos que podem ser vistos sob o ponto de vista de recuperação, mas essa recuperação já não é hoje. Né? Obviamente que estes 700 milhões de dólares não tem a componente de recuperação. É a sobrevivência. É mesmo sobrevivência, é a travessia tanto do deserto. Então. Os sindicatos, volto aqui ao Jeremias. Porque, desculpa, Jeremias, só dar um exemplo. Tendo em conta as medidas muito, muito específicas nossas, veja, pode ver no setor de transporte, por exemplo. Por causa da situação que se vive, o autocarro é obrigado a reduzir o número de transporte. Um autocarro normal leva 80. Né? Hoje, havia alguns anos, tem que ter 34. Portanto, logo à partida, este transportador já perdeu mais de 50% da sua receita. Para garantir a higiene e segurança, a saúde pública. Não é? Então, temos que ajudar este transportador tanto a que consiga sobreviver, porque está uma situação mesmo de força maior que ele teve que fazer, implementar uma medida específica. Portanto, é aí onde tem que se olhar um pouco as coisas. Numa crise normal, é um aspecto de saúde pública, é um aspecto que paralisa todos. Portanto, deixa-me aqui, já irei hoje na minha estimada, o Pedro Costa, aqui trata-se de injetar dinheiro na economia, que é a questão essencial. Toda a gente quer dinheiro, a economia só pode funcionar com dinheiro nesta altura. E já vimos o governo reunir os parceiros e já estimou em 700 milhões de dólares, supondo que é mesmo nesta lógica 700 milhões para fazer esta travessia de deserto. O Agostinho mencionava o facto de que os parceiros na globalidade estão a enfrentar os mesmos problemas. Portanto, os parceiros parceiros multilaterais. Não os multilaterais. Eu falo mais dos bilaterais. Estão a enfrentar genericamente os mesmos problemas. Significa que restam-nos os parceiros multilaterais, o Banco Mundial, o FMI, o BAD, portanto, que seriam as opções. Qual é a margem que se coloca na vossa perspectiva,
de o governo aceder a esta cota que precisa para injetar a economia? Bom, o governo já deu um passo no sentido de avaliar e identificar o valor necessário para poder fazer esta travessia ao deserto. Naturalmente que eu não creio que consiga obter os 700 milhões de dólares como solicitou, tendo em conta a grande dificuldade que esses mesmos parceiros têm. E hoje não estão a olhar apenas para Moçambique, estão a olhar para todos os países, estão a olhar para o mundo no seu todo. Mas se conseguir mais do que a metade desse valor, já vai ser um grande passo. Estamos em crer que se este valor for aplicado nas empresas, for aplicado no setor real da economia, for aplicado para garantir que não haja paralisação da produção em Moçambique, já vai ser um grande passo. Tendo em conta, e aqui foi dito, que temos uma grande quebra, não só na procura, mas também na oferta. E aqui é preciso, há uma outra questão que é colocada, é que este Covid-19 traz-nos também a necessidade de nós, como moçambicanos, começarmos a produzir e a produzir mais a sério. Porque hoje em dia dependemos muito de importação, mas estamos a olhar para o cenário em que os nossos vizinhos, dos quais nós importamos mais, como a África do Sul, estão fechados desde hoje. Portanto, onde é que nós vamos buscar grande parte dos produtos? Será que não há de haver uma avidez dos comerciantes, dos empresários moçambicanos em ter que especular? É importante que haja também esta monitoria da parte do governo para evitar que isto aconteça. Portanto, é importante sim. Ao longo de muito tempo fomos dizendo que os subsídios não eram importantes, mas provavelmente este seja o caminho nos momentos em que nós nos encontramos. Provavelmente sejam os caminhos. Eu disse logo no começo, a questão da água, a questão da luz. É importante que o governo comece a pensar em muito mais o que é que poderá fazer, até mesmo em relação ao imposto do ponto de vista de rendimento ou imposto do ponto de vista de consumo. Estamos num dilema em que nós decidimos se deixamos a economia afundar ou salvamos esta economia. Então, isto nos obriga a este tipo de medidas. Agora, é preciso que nós reconheçamos que o Banco de Moçambique, esta questão dos 500 milhões, sim, não foi venda, foi crédito. Mas também temos que admitir que o Banco de Moçambique, nos últimos 15, 30 dias, já tomou algumas medidas. É a segunda vez. Sim. Provavelmente, nos próximos dias, tenhamos mais medidas a serem tomadas, não só pelo Banco de Moçambique, mas também pelo governo. Uma das questões que vale a pena aqui nós analisarmos é: será que, no cenário em que nós nos encontramos, vale a pena continuarmos a funcionar como estamos, com o risco de contágios cada vez maiores, aumentando o nível de contágio, ou paralisar com as atividades? Do estudo que nós temos estado a fazer, a paralisação provavelmente seja o caminho certo, tendo em conta o fato de nós termos, os países da África subsaariana não terem sistemas de saúde bastante fortes, têm algumas fragilidades. Veja que o governo, com muito esforço, conseguiu anunciar teremos dentro de dias, acho que já temos, cerca de 3 mil testes. Mas são 3 mil testes para 30 milhões de moçambicanos. Portanto, é importante que comecemos a ver como evitar que mais pessoas sejam contaminadas. E quanto maior for a contaminação, maior será o fosso na economia, maior será o problema que nós teremos e mais difícil ainda poderemos sair deste problema. Sr. Machado, não sei se vocês já equacionaram os prós e contras de um lockdown, à semelhança do que a África do Sul anunciou ontem. O que é que implica a paralisação da economia, a paralisação global da economia, isto salvaguardando que uma fasquia considerável vive de economia informal. O que é que sucede se paralisarmos a economia em 21 dias? Temos famílias que todos os dias compram um credileque, todos os dias compram, portanto, a sobrevivência delas é do dia a dia, da receita daquele dia. O que é que sucede?
Bom, Jeremias tocou exatamente no ponto que nós refletimos. Sim, o grande desafio para Moçambique é a economia informal. Essas medidas todas, tanto do lado da política monetária e fiscal, têm pouco impacto, ou bem mesmo reduzido, sobre a economia informal. Então, nós podemos paralisar as empresas, mas o número de indivíduos que todos os dias devem sair às ruas para conseguir encontrar pelo menos o mínimo para a sobrevivência é elevado. Então, comparativamente às outras realidades econômicas, acho que a paralisação da atividade terá efeito menor, não é? Porque os indivíduos continuarão a sair às ruas porque dependem dessas atividades diárias para a própria sobrevivência, não é? Então, o lockdown não vai reduzir o nível de exposição das pessoas à doença, na vossa opinião? Não diria taxativamente, mas de certeza absoluta que não será efetivo como numa situação em que nós tenhamos uma economia totalmente formal, não é? Será nesse sentido. E outro efeito que é preciso pensar nele tem a ver com o fato de que essas pessoas que trabalham na economia informal normalmente são as pessoas de rendimentos mais baixos. Então, já estamos a sentir, desde semana passada, uma corrida na compra de bens e serviços, e isso é perigoso no sentido de que aqueles que são mais abastados podem comprar grandes quantidades e, primeiro, vão criar problema de escassez e, segundo, vão pressionar o nível de preços. Então, os outros moçambicanos também não poderão conseguir comprar os bens e serviços que precisam para a sua sobrevivência. Então, é um fator muito desafiante. Sr. José Estimado, também coloco o impacto de paralisação total das atividades. Vocês já equacionaram isto como sindicato, inclusive cenários de uma crise um pouco duradoura, de um mês e meio, uma crise a 3, 4 meses, uma crise a 6 meses, os impactos que isso tem. Bom, como é que se paga salários? As pessoas estão há 8, 9 meses em casa. Esse é o maior dilema. Uma das grandes... E se não se paga salário, essas pessoas, como é que elas sobrevivem? Sobrevivem, exatamente. Bom, estava-me a perguntar inicialmente qual era a proposta que nós estávamos a levar como trabalhadores. Bom, como trabalhadores, a primeira questão é que, por causa do coronavírus, na eventualidade de termos que haver um lockdown completo, não deve ser um motivo para o despedimento. Esta é a primeira questão que tem que ser discutida com muita profundidade. Agora, chegarmos para esse extremo, é preciso fazer uma conjugação de vários fatores. Temos fatores prós e temos fatores contra, aliás, a favor. A lei de trabalho já salvaguarda motivos estruturais que põem em causa a continuidade do negócio, são suficientes para justa causa na rescisão dos contratos. Mas isso num prisma, numa perspectiva normal. Não é nesta perspectiva do Covid-19, em que estamos a debater com um inimigo invisível e é imprevisionável, quer dizer, não se conhece a sua dimensão, só vemos as consequências. Então, a velocidade é exponencial e aqui é preciso fazer, de facto, uma busca, uma ginástica, um exercício bastante grande. Os sindicatos equacionam que, de facto, talvez a melhor via seria fechar as empresas e os trabalhadores ficarem em casa com as suas famílias. Mas temos este grande déficit, que é o setor informal. Acho que o Jeremias está a acompanhar o dia de ontem ou hoje, aqui na zona da Baixa, o que é que os informais, as pessoas falam, né? Por que é que o governo vai buscar um caminhão cheio de saco de arroz e com outras coisas e chegar a distribuir? Penso que a solução devia ser essa, mas não é essa a solução. Então, é um setor que não está sob a alçada de ninguém, está suspenso. Ele está, o vento bate para ali, ele também vai, o vento bate para ali, ele também vai. Agora, aqui é uma questão que o governo, de fato, tem que sentar, equacionar. Existe, por exemplo, esta questão do INSS, que pode resolver parcialmente o problema dos trabalhadores juntamente com as empresas, mas não abrange esse setor informal. E qual é a solução?
onde é que se vai buscar a solução para o setor informal? Este é um ponto de interrogação que fica no meio de todos nós. E da forma como esta doença se manifesta e se propaga, o setor informal pode ser uma ameaça perigosíssima, quer dizer, um vetor para toda a sociedade moçambicana. Então é preciso aqui uma análise conjunta para buscarmos uma solução que não seja lesativa, que não ponha em causa, porque de facto o dia a dia destes grandes moçambicanos é o ganha-pão diário ali assim. Então não se pode chegar lá fazer o lockout assim de qualquer maneira. É preciso o estudo. A questão que eu colocava, se esta crise durar 3, 6 meses, 9 meses, o que é que os trabalhadores sugerem que se faça? Eles precisam de sobreviver, precisam de renda para sobreviver, não podem ir trabalhar porque vão se expor à doença. Como é que fazemos o trade-off? Bom, a solução tem que ser encontrada em cima da mesa, Jeremias. Não são os trabalhadores sozinhos que devem olhar isso, se são 5 ou 6, 10 meses. A busca de solução tem que ser equacionada por todos nós. É verdade que numa primeira fase pode ser 1 mês ou 2 meses e haver uma capacidade de compensação olhando para o INSS. Mas o INSS não tem tanta capacidade para continuar a suportar as duas partes para poder se manter. Então corremos o risco de conduzir toda a nossa economia para um colapso global. E isso é perigosíssimo porque estamos a matar a nação toda. Então, qual é a solução? Onde é que se vai buscar o resultado para poder manter tanto os trabalhadores como as próprias empresas? Mas até pode-se chegar a um extremo, estou a pensar, não quero dizer que isso, de suspender o pagamento dos impostos. É uma solução. Suspende-se o pagamento dos impostos, que é para, de fato, poder abrir um espaço que permite que haja uma capacidade de compensação, tanto como para as empresas como para os próprios trabalhadores. Duarte Sempre, um lockdown, que tipo de consequências vocês equacionaram isso nos vossos cenários ou não? Pois, equacionamos e cada um dos cenários, olhando com algum período de duração, 3 meses, 6 meses, como eu disse inicialmente, tem o seu custo, né? E esse custo é preciso ser financiado de alguma forma. Obviamente que é uma situação difícil para Moçambique com o lockdown, já que foi referido, mas se o cenário chegar aí, teremos que ajudar que pelo menos a população que está empregada possa continuar a oferecer seu salário. É a combinação de esforços, como aqui já foi referido, o INSS, as políticas fiscais, olhando para os impostos, ao lado dos gestores de obrigações com a banca, tudo isto tem que ser colocado no mesmo saco e tentar se minimizar, tanto de alguma forma. E eu referia-me antes que o Banco Central colocou uma linha para o mercado cambial, crédito, pode colocar também uma linha para o mercado fora de câmbio, portanto, para as empresas como tal, via banca, né, obviamente. E não quero nem um pouco aqui não estou a desvalorizar nenhuma das medidas que o Banco Central já tomou, mas precisamos perceber como é que essas medidas chegam ao setor real, para as empresas, para todos, e é complicado. Por exemplo, a primeira medida que o Banco Central tomou é a redução da taxa de reservas obrigatórias. A taxa de reservas obrigatórias liberta a liquidez. Portanto, liquidez, as empresas têm que ir buscar como pedindo em crédito. Nesta altura, o próprio banco já avalia como algum risco no mercado. Obviamente, há um cenário em que tem 3, 6 meses que as empresas não têm boas perspectivas, como vão emprestar dinheiro a essa pessoa? Nem a própria empresa. Nós estamos imaginando uma empresa aí pedir empréstimo para pagar salários, para pagar INSS. Portanto, é uma medida boa, mas não é uma medida provavelmente mais indicada. E já me referi também aos outros. Então, precisamos, de fato, ir mais corajosos relativamente ao que diz respeito ao Banco Central. Relativamente ao Ministério da Economia e Finanças, obviamente,
mas não está a trabalhar com os parceiros de cooperação. Isto é muito importante aqui neste momento, para ajudar a aliviar, tem programas específicos para ajudar a aliviar aquilo que é o fardo, tanto dessa possível paralisação total ou parcial que vai acontecer. Neste momento, por exemplo, o setor de turismo, restauração, o setor de hotelaria, sem que o governo tenha dito lockdown, ele já está praticamente lockdown. Então, ninguém vai aos restaurantes, ninguém vai aos hotéis. Precisamos ajudar essas empresas, esse tipo de empresas que empregam muito a manter os seus postos de emprego. Então, essa combinação é muito importante. Não vai ser o INSS sozinho a levantar o fardo, como disse, pode ser o colapso total. Também não vai ser o Ministério das Finanças sozinho, não vão ser as empresas sozinho, não vai ser o Banco Central sozinho. Somos todos nós que temos que combinar esses esforços para levantar esses fardos. Bom, mas eu gostaria de acrescentar um aspecto em relação a isso. Como quando colocávamos essa questão de um possível lockdown, é importante que o governo e seus parceiros nacionais, falamos dos empresários, dos empregadores, falamos dos sindicatos e a sociedade civil no seu todo possam continuar a fazer uma análise aprofundada deste aspecto. O Sengo falou do setor do turismo, que é um que praticamente já está locked, mas para quem circulou na cidade hoje, deve ter notado que a quantidade de viaturas baixou consideravelmente. Estamos a falar de várias pessoas que, na verdade, já estão em casa. Então, o que é importante fazer neste momento é continuarmos a operar como estamos ou analisarmos a possibilidade de vários cenários, entre este parcial ou total, lockdown parcial ou total, para poder minimizar o efeito de contágio. Um aspecto que aqui vale a pena colocarmos nós estamos a ver a situação de alguns países da Europa. Vimos a questão do Reino Unido, que ao longo de muito tempo optou por esta via de, ok, vamos lá continuar a operar, mas a dado momento chegou-se à conclusão de continuar a operar a cada dia que passa, o número de infectados crescia de forma exponencial. Como temos aqui na África do Sul Sul também, só de antes de ontem para ontem duplicou. Exato. De antes de ontem para ontem duplicou. E em breve, a partir da quinta-feira, estarão completamente encerrados. Agora, isto é complicado. O moçambicano vive do dia a dia, a maioria da população moçambicana. Portanto, é um dilema. O mais importante é tentarmos avaliar o que é mais indicado. Se nós fechamos agora para daqui a um mês podermos operar com alguma tranquilidade ou continuamos assim como estamos a protelar e termos problemas no futuro. Portanto, são coisas que continuaremos a analisar ao nível da AMECOM, estamos a trabalhar nessa perspectiva, mas também na perspectiva de continuidade dos trabalhos. O ponto é, isto não difere, o cenário que estamos a viver não difere daqueles feriados que coincidem numa terça-feira, em que decidimos segunda-feira faz-se a ponta ou não. Boa parte das pessoas não há adesão. Bem, queria convidar os nossos telespectadores para, a partir desta altura, interagirem connosco e colocarem as suas opiniões à volta deste tema, porque vai ter repercussão, de facto, nas empresas, vai ter nas pessoas que são os trabalhadores, e vamos, portanto, perceber qual é o impacto que isto tem. Mas antes de nós irmos às chamadas, vou pedir então para, mais uma vez, conferirmos então o áudio da gravação que fizemos esta noite com a senhora Lúcia Comichi, em que ela assume publicamente, que tem o coronavírus. É uma dos 3 cidadãos não moçambicanos, que é uma sul-africana, uma dos 3 cidadãos que foram mencionados pelo Ministério da Saúde como tendo coronavírus. Vamos ouvir então essa gravação e depois iremos aos nossos telespectadores. Muito bem, muito boa noite. Eu era só para dizer, ouvi uma notícia no Hotel Jornal, em que fala numa mulher infectada, e sei que sou eu,
moçambicana de 70 e tantos anos, tenho 77, e o meu nome é Lúcia Maria de Almeida Monteiro Comiche. O resto está certo. Portanto, só que acho que têm que saber que, de facto, eu é que estou infectada. Muito bem. Pronto, era isso. Muito boa noite. Esta foi a entrevista telefónica feita com Lúcia Comiche, em que ela anunciou publicamente que era, portanto, portadora do coronavírus. Vamos então aos nossos telespectadores. Começamos pelo Sr. Gabriel Mfundiz. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, por favor. Vou saudar o painel que está aí. Antes de deixar a minha opinião, gostaria de dizer ao Conselho Municipal da cidade de Maputo poder parar com essa coisa de fugetar aqueles que estão vendendo na rua. Lutar contra essa doença que já está no nosso país. Em vez de mandar embora aqueles, por pausa. Quando passar essa doença poder já continuar com essa coisa que estão a fazer. Isso só a pedir, porque não é assim. Outro luta para sobrevivente, outro luta para ter saúde, outros estão a levar as coisas dos outros. Isso não fica bem. Na minha opinião, os trabalhadores vão passar mal. Porque a maior parte dos trabalhadores não está inscrito na Segurança Social. E há algumas empresas que estão a dever na Segurança Social. Eu tenho 9 trabalhadores, comigo somos 10. Pago a Segurança Social. E lá na Segurança Social, um jardineiro, eu disse paga 5 mil o jardineiro. Eles dizem que aqui, na instituição da Segurança Social, o salário mínimo daqui é 6.850, que vamos tirar 7%. Então a minha empresa, todos os meses, tem que pôr, os meus trabalhadores não recebem os 7 mil, recebem os 5, 6, 6,5, mas obrigado a minha empresa aumentar aquele valor para tirar os 7%, os 6.850. Isso também hoje, porque eu chego lá, a minha empresa paga 5 mil cada trabalhador, paga 6 mil esse trabalhador. Diz, não, aqui não funciona. O salário mínimo daqui, da Segurança Social, é 6.850. Eu pago os 7% dos 6.850 da minha empresa. Por isso fico sem fundo. Já não sei se eles conseguirmos que vai pagar quando parar os trabalhadores de trabalhar, vão pagar. Tem que atrás de pagar, porque nós estamos a pagar, não estou a dever, a minha empresa não está a dever. Muito obrigado, vou deixar espaço para os outros. Só queria deixar a minha inquietação. Muito bem. Boa noite. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundiz, trazendo aqui então a experiência pessoal. Penso que nunca houve um momento em que vamos precisar do INSS como agora. Penso que durante todo este tempo os deveres dos trabalhadores foram sempre claros. Vamos ver agora se os direitos também o são. Vamos ao encontro de um telespectador que nos fala na condição de anonimato a partir de Maputo. Boa noite. Muito obrigado, Jeremias. Boa noite. Boa noite, por favor. Bom, quero cumprimentar o painel também e lamentar esta situação em que o país se encontra. Acredito eu que não vai ser nada fácil, mas eu primeiro quero estamos a ouvir. Sim. Eu gostaria de dizer que não vai ser fácil para todos, mas há medidas que o nosso Estado deve tomar. As primeiras medidas, de facto, tem que se controlar todo mundo que entra cá, independentemente do seu status. Tivemos tantas voltas, andaram a ocultar informação, e hoje está aqui a termos clareza que aquilo que o povo vinha dizendo é verdade. Para que tudo isto? E as pessoas que tiveram contato com o Comiche e a esposa, o avião em que o senhor viajou, eu acho que em algum momento é falta de cidadania o que aconteceu com o Comiche. E o doutor Quilambo também, que nós estamos a ouvir. Eu acho que isso é triste para moçambicanos que se dizem, de facto, moçambicanos. É falta de cidadania. Eu não esperava isso nem do Comiche, nem do próprio Quilambo, o próprio professor Quilambo, com todo respeito. Agora, não sabemos se o nosso presidente também está, porque parece que estiveram reunidos com o presidente da República. Agora, eu gostaria de saber, em termos da responsabilização,
desses indivíduos como cidadão, como moçambicanos. Porque, antemão, eles já sabiam que estavam nesse país, independentemente de terem confirmação oficial ou não. Mas eles já sabiam quantas pessoas tiveram contato com essas pessoas, em termos de responsabilidade. Qual será? Criminal? Não sei, mas eu gostaria de perceber com o painel qual será a responsabilidade, a responsabilização desses indivíduos, que alguns ainda desfilam a sua classe como se de um teatro tratasse. Se esse senhor foi ao edifício do Conselho Municipal, os funcionários que lá trabalham, o edifício do Conselho Municipal, quais são as medidas que neste momento estão a ser tomadas? Quais são as medidas que estão a ser tomadas sobre os escritores de Dr. Quilambo e outras pessoas que ele esteve reunido? Eu estou indignado, não vou deixar espaço para os outros, mas eu gostaria que o painel também não ignorasse esta minha contribuição e dissessem aqui com clareza qual será a responsabilização criminal dessas pessoas que não são figuras quaisquer do país, mas que brincaram com nossas vidas, com a vida de milhões de moçambicanos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, senhor telespectador. Mantemos a linha aberta para ouvirmos outras opiniões sobre esta pandemia, os seus efeitos na vida das empresas, na vida dos trabalhadores, na vida das famílias dos trabalhadores. Vamos ao encontro do Sr. Calixto, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite. Me quero parabenizar o programa, está a trazer debates muito importantes, que lhe está de parabéns. Primeiro, quero agradecer as medidas que o governo está a tomar neste momento. Mas eu acho que uma das medidas que o governo devia tomar neste momento mais importante era a retirada do IVA na taxa de energia e na cobrança de água, de modo a aliviar essas famílias, porque neste momento de quarentena, muitas famílias têm mais custos elevados de água e de energia. O segundo, poderia também tirar os custos, a cobrança do RPS aos trabalhadores e também controlar a banca, de modo que a banca não possa aumentar aquilo que é as rendas mensais, porque neste momento já estou a ver como estamos a reclamar esse mês. Os bancos começaram a aumentar naquilo que é a renda mensal, então isso não ajuda naquilo que é o trabalhador. O segundo também ia aconselhar também a Conselho Municipal também de Maputo a devolver os bens que tirou dos vendedores informais, de modo que eles possam tentar vender a fazer condição daquilo que possa acontecer no futuro. Também eu acho que o governo também, acerca do valor que o governo dos 700 milhões que o governo precisa de modo a conter essa doença. O governo tinha que aparecer com uma proposta, mas uma proposta de modo que aliviar, porque neste momento fala de 700, mas o governo está a falar da parte que pode conseguir. Neste momento, todos os parceiros estão mal. Mesmo aquele dinheiro que os parceiros prometeram sobre idade. Algumas organizações não vão desembolsar neste momento porque estão em situações de mal nos países internos. Então, o governo tem que aparecer também com uma parte nesse valor. Porque da forma que calculou o dinheiro, parece que está muito rápido. Logo, no primeiro caso, o governo já aparecia aqui um valor que já estimulou o dinheiro para poder fazer despesa. Então, o governo tinha que aparecer com uma proposta de modo a aliviar naquilo que é aquele valor. Porque todos os parceiros também estão mal. Mesmo países do primeiro mundo também estão a passar dificuldades. Muito obrigado, eu deixo espaço para outros. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Calixto. Mantemos então a linha aberta para ouvirmos outras opiniões à volta deste assunto que tem estado a comentar então o mundo inteiro. Basta então olhar que países como Espanha e Itália estão a pulverizar todos os recordes de mortes. Na Itália, nos últimos 2 dias, morreram cerca de 700, ao todos os 2 dias, cerca de 1.300 pessoas morreram só na Itália e de ontem para ontem, relativamente à Espanha, cerca de 500 pessoas. Portanto, é muita gente a morrer. Vamos aqui, Limano, ao encontro de um telespectador que nos fala na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Bom, eu queria mesmo comentar um pouco sobre o impacto que esta doença poderá causar na vida dos funcionários. Para o pressuposto de que esta doença poderá
criar muitas situações de vulnerabilidade para os funcionários, em particular os funcionários que não têm direito de interromper ou não têm por que interromper as suas atividades. Para não falar da equipe médica, das polícias, entre tantas outras profissões que não têm por que interromper as suas atividades. Ora vejamos, o Estado não cria condições para a proteção dessas pessoas que não têm como interromper as suas atividades. Daí que acho que é importante o Estado ou o governo começar a pensar nisso, porque esta doença poderá propagar e poderá criar muitas situações no seio das famílias, para não falar do custo de vida que já se vem ressentindo a nível da cidade de Quelimane, em particular, ou os produtos tendem a encarecer e é de veras importante. Agora, relativamente ao caso das pessoas infectadas, tendo membros sêniores do governo, e eu acho que de facto houve uma negligência ao saber dessa situação e não se comunicar ao povo de forma oportuna. Oportuna não, negligência, para que as pessoas que estiverem à volta desses indivíduos pudessem se precaver. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Temos de atender mais 2 telespectadores, depois fechamos as nossas linhas telefónicas para ouvirmos então a sensibilidade dos nossos telespectadores. Temos então a linha aberta, fazemos um compasso de espera para a transição das linhas. Não sei se já teremos alguém. Temos alguém? Sr. Bilal, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Alô, boa noite. Faça favor, Sr. Bilal, estamos a ouvir, sim? Sim, a minha contribuição é a seguinte. Primeiro, queria expressar... Pode falar. Primeiro, queria expressar o meu desapontamento sobre aquilo que o governo tem mostrado em relação à questão do coronavírus. Eles têm, de alguma forma, gerido a informação para todos os demais, nós. Não... Eles já tinham conhecimento de que já existia esse caso há bastante tempo e só muito depois de 2 semanas foram tornar essa informação pública. Isso tem impacto a milhares de cidadãos que depois foram sido contaminados direto ou indiretamente. E não é desejável que isso aconteça num Estado de Direito que é o nosso. Outra questão é as medidas que podem ser tomadas para a economia poder avançar enquanto esta situação vai acontecendo. Que, sob o meu ponto de vista, a primeira coisa que ia acontecer é o perdão das dívidas fiscais que as empresas têm. E o Estado devia, de alguma forma, criar incentivos para a economia. Porque não é possível que todas as empresas fiquem sem funcionar, a economia para e a vida para. Nós, os cidadãos, todos precisamos de alguma atividade para gerar rendimentos. Muito bem. Então é importante que o Estado crie, de alguma forma, incentivos para a economia e, ao mesmo tempo, também crie condições de melhorar a saúde pública. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Bilal, pela sua intervenção. Vamos atender o último telespectador da noite e encerramos depois as chamadas dos nossos telespectadores. Há várias propostas que vão sendo avançadas pelos telespectadores. Penso que esta é a altura apropriada porque o Governo, em princípio, vai amanhã à Assembleia da República. Portanto, vai discutir, vai aprovar, discutir e aprovar o Plano Quinquenal do Governo e o Plano Econômico e Social
e ainda o orçamento de Estado. O Sr. Paulino, falando a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Sim, faz favor. A minha preocupação é dos alunos, as crianças que pararam de estudar, não é? Mas aí nas ruas estão andando crianças e cruzam-se com a polícia não toma nenhuma providência sobre isso. O que a polícia devia fazer era mandar as crianças para casa e estourar os pais que deixam as crianças passear na rua. É tudo, senhor Paulino? Sim. É tudo? É mais ou menos isso que eu estou a assistir e preocupa tanto, deixando as crianças, porque as crianças estão em quarentena, quando estão em casa, né? Porque não vão à escola, senão vão apanhar vírus e tudo mais, mas eles estão na rua. Muito bem, muito obrigado. O que a polícia faz? Muito obrigado, Sr. Paulino, pela sua participação. Foi o nosso último telespectador. Queríamos dar espaço a muitos outros, mas o tempo não nos permite. Eu dizia aqui que a Assembleia da República vai reunir amanhã. O Pedro é deputado, curiosamente. No caso, suplente. Agora é suplente. Pois. Uma questão que eu não resisti é: será uma decisão responsável neste quadro todo da Assembleia da República reunir-se? Colocar numa mesma sala 250 deputados, os assistentes, os convidados, num quadro como este, fará sentido dizer aos cidadãos não se reúnam 50 pessoas, pessoas que vão casar não se reúnam, e os deputados se reunirem 250, mais convidar 300 pessoas? Não há formas criativas hoje em dia da Assembleia se reunir. Pois, sem dúvida alguma. As leis são válidas para os outros, não para quem as faz. Parece um pouco esta ideia que se transmite. Bom, quando o Presidente fez a sua comunicação à nação, um dos aspectos que foi colocado foi este. Dizer que, portanto, há restrições até 50, com exceção de casos em que sejam bastante importantes. Nós temos que olhar, reconhecer que interesse público. É uma questão de interesse público mesmo. A sessão de amanhã se torna muito mais importante ainda pelos instrumentos que serão analisados. É de interesse nacional. É uma questão de interesse nacional mesmo. Portanto, tal como as pessoas trabalharem, interesse nacional, contribuem com os impostos que põem o país. Mas o ponto é que agora não existe um programa para os próximos 5 anos, não há orçamento por onde o governo vai. Houve sim recondução, mas houve recondução e temos o fenômeno que nós nos encontramos. Como é que o governo, que margem de manobra é que o governo tem? Eu estava, antes de vir para aqui, estava a ver o Parlamento Português reunido. Uma das coisas que eles fizeram foi a determinação de um quórum mínimo. Para poder se participar. Eu acho que o mesmo pode acontecer com distâncias, aqui. Portanto, há distância entre os deputados. Não consta que o nosso Parlamento tenha adotado. O porta-voz dizia que estariam lá os 250 e tudo. E pergunta-se no século XXI se não há mecanismos de Assembleia colocar o quórum mínimo na sala e depois em 2, 3 salas colocar 10 numa sala e colocar uma plataforma em Skype e todos intervêm. É um desafio. Um órgão de soberania incapaz de tomar este tipo de decisões e o público todo a assistir. Pois eu ia casar, não posso casar, mas aqueles senhores podem se sentar ali. Mas mais importante do que isso para mim e se houver pessoas infectadas naquela sala que possam infectar 250 pessoas. Este é o aspecto mais importante. Há agora várias pessoas de risco em função deste depoimento da esposa de Enéas Comis. Dá para perceber certas coisas que, pronto, podemos falar aqui. O que é que sucede? Mas o mais importante é que o que eu acho... O grande interesse público versus o grande interesse de saúde pública também. De facto. O que eu acho é que esta sessão devia ser... Não devia se estender, portanto, obedecer àquela calendarização normal. Creio que após a aprovação do PQG, do PES e do Orçamento do Estado, os deputados deviam parar. Deviam parar no sentido de se preservar e preservar os demais
os demais moçambicanos. Aqui é importante saudar este exemplo da senhora Lúcia Comiche. Um dos telespectadores aqui colocava a questão, mas o que o governo faz e tudo mais. Olha, o governo fez a sua parte no sentido de que houve rastreio, houve identificação da pessoa, mas as nossas leis aqui impedem que o governo diga quem é a pessoa infectada. Acho que este é que é o grande problema. Agora, o que nós podemos fazer é, o que é que se pode fazer? Não sei ao certo se é uma lei ou é um decreto aprovado pelo Conselho de Ministros, seja o que for, deve-se trabalhar, o governo terá que trabalhar, o Ministério da Saúde deverá continuar a apelar às pessoas que forem identificadas a dizer, pelo menos a saber quem são. As pessoas não devem se sentir estigmatizadas pelo fato de ter coronavírus. Aliás, um dos grandes problemas que nós tivemos é que o mundo primeiro estigmatizou esta doença, apelidando a doença da China. Mas hoje nós nos apercebemos que este é um problema global, não é um problema da China, é um problema global. Então deve ser tratado de forma extraordinária, de forma diferente do tratamento que se dá. Portanto, as pessoas sim devem dizer, olha, veja que a partir do momento em que a senhora Lúcia Comiche diz que ela sim, é possível que ela tenha estado com pessoas que ela não as conhece ao certo. Então, mas essas pessoas sabem que ela é a Lúcia Comiche. O que é que acontece aí? São essas pessoas, não, ela tem, então tomam iniciativa e vão. Esperarmos que ela se lembre de todos com os quais ela teve contato é impossível. Ela já deu um grande exemplo moral, ético e é um gesto. Ele só engrandece a figura da senhora Lúcia Comiche. Todos nós temos que tirar o chapéu. E seguirmos este caminho. Como eu disse logo no começo, estudos indicam que cerca de 50% da população mundial poderá ter. A questão vai ser, quem é que não tem? Sim. Deixa-me ver aqui o Agostinho Machado, os seus comentários, os telespectadores comentaram várias coisas, incluindo esta coisa da Assembleia da República, particularmente me faz confusão. Não podemos pedir aos outros aquilo que nós não fazemos. E sobretudo quando estamos em posição de poder, como são estes órgãos. Bom, eu diria que, de forma triste, esta não é uma situação só da Assembleia da República. Há uma certa inflexibilidade em algumas instituições públicas em cumprir com estas medidas de prevenção anunciadas pelo Presidente. Eu acho que a burocracia está um pouco acima dos interesses de saúde pública, como Jeremias disse. Eu acho que concordo com Jeremias que devemos, nesta altura do milênio que estamos, criar condições para que, sem ferir os interesses nacionais, possamos realizar esse tipo de reuniões de elevada importância, respeitando o bem mais precioso de todos nós, que é a vida, não é? Então, eu acho que sim, deveria sim se encontrar uma alternativa nesse sentido. Sr. Jeremias Timano, há várias coisas que foram faladas ali, para comentar também. Bom, um breve comentário. Eu acho que esta situação do coronavírus está acima de qualquer interesse nacional, e a vida é única. Se todos os 250 deputados ou o número que estiver lá ser contaminado, é uma tragédia para o país. Então tem que se refletir neste ângulo, é o meu pensamento. Há estes imperativos de aprovação do plano quinquenal, do orçamento geral, etc. Mas não há um vazio legal, isso esclarece. Sim. A própria lei orçamental prevê a condução dos orçamentos. Então eu penso que vamos funcionar numa situação extraordinária. Sim. Como estão a funcionar as empresas? Como estão a funcionar muitas instituições? O país também pode andar nessa situação. Então eu estava para dizer se estiver, neste caso, em causa a saúde a saúde pública, exatamente. Eu penso que o Parlamento, que é o órgão máximo legislativo neste país, devia adotar um plano de emergência. Portanto, interromper e encontrar outras saídas que permitam que ponham o país a funcionar.
não condicionar a vida destas pessoas por causa do funcionamento do próprio país. O país vai continuar, mas essas pessoas podem não continuar. Este é que é o assunto. Sempre. Há uma pergunta que eu lhe fiz no início que não respondeu, sobre o que é que levam na manga para a reunião com o Ministro antes que começa amanhã de manhã. Bom, o grande aspecto que levamos é essencialmente diversos pacotes opcionais, do ponto de vista daquilo que achamos que pode ser aplicado tal forma que se assegure a sobrevivência das empresas, que se assegure a manutenção tanto dos postos de trabalho durante este período e se assegure tanto a travessia com os mínimos para que, quando de facto o plano econômico social estiver a ser implementado, possa perseguir aqueles que são os objetivos partindo de zero, não partindo de tanto de negativo do seu todo. Levamos também a abordagem de como é que esse tipo de medidas podem ser implementadas, porque um dos aspectos que também inspiram nas outras paragens é que as medidas que foram anunciadas, nem todas foram aplicadas até hoje, né, em todo o sítio. Algumas medidas previam cenários determinados, né, nos quais essas medidas poderiam ser tanto aplicadas. Por exemplo, se houvesse queda de receita a este nível, então iríamos aplicar esta medida. Se houvesse uma situação de paralisação, iríamos aplicar essas medidas. Então, quando se faz esses cenários, essas opções, e ficamos com isto na mesa, quando a coisa acontece, é só ativar. Portanto, porque quando a coisa acontece, estamos aqui a discutir a Assembleia da República, será que reunia ou não reunia? Porque não tem plano neste momento. É preciso ir aprovar em tempo de guerra, entre aspas, tempo quente. Mas a ideia é a seguinte, é que possamos estar preparados para qualquer situação que possa vir. Não sabemos até onde isso pode estar. E concordo com o Pedro Costa quando fala da questão da prevenção, porque a prevenção é muito importante para limitar os efeitos, minimizar os efeitos negativos que isso possam ter e, inclusive, a sua extensão temporal. Portanto, basicamente são essas duas componentes que levamos. Mas, acima de tudo, olhamos na combinação de esforços parceiros, políticas fiscais, políticas monetárias, para que possamos lidar-se tanto com esse aspecto. Obviamente, apresentamos um pouco como as empresas também esperam, podem contribuir neste período de emergência, na perspectiva, como sabem, todos os produtos de limpeza, de higiene, tudo são produzidos por empresas. Então, tem empresas, tem importadores, tem distribuidores e estão organizados com ideias concretas como é que podem lidar-se com isso, como vocês já viram, cobriram vários pontos do país em que faltavam este tipo de produtos convencionais para tanto a serem adquiridos para quem quisesse fazer. Agora, há uma questão que é o setor informal, obviamente, setor informal e familiar como um todo. Ainda assim, eu sempre penso que é preciso assegurar os postos de trabalho, porque os postos de trabalho, de certa forma, também alimentam esse setor informal. O nível salarial de muitos trabalhadores que temos não consegue ir para fazer compras necessariamente naquele setor formal, entre aspas. Portanto, os malls que andam por aí e tal, as compras são feitas exatamente nessas senhoras que estão aí nos passeios e garantem-lhes também esta circulação da massa monetária. É uma cadeia. Então, é importante assegurarmos isso porque poderemos chegar até lá. Não pedimos aqui que coloque deem dinheiro, sacos de dinheiro às empresas, mas deem opções tanto de estímulos, que podem ser via diferimento dos impostos, que pode ser via tanto redução de algumas despesas fixas, como já referimos, já se referiu no caso do IDEL que se fez, pode ser também por via também
da redução das suas obrigações com a banca, que é muito importante, acima de tudo, e isso também interessa também a própria banca. E aqui é preciso ver que nas outras paragens também já se criou fundos em que assistiram a banca para as questões dessas obrigações que eram sendo adiadas ao longo do tempo. Muito bem, vamos terminar por aqui. Quero agradecer a vossa presença para esta reflexão. Esta é uma reflexão sequer contínua, porque ninguém ainda sabe qual vai ser a real extensão desta crise. Como mencionei aqui, a África do Sul, cerca de 18 dias, tinha apenas um caso e hoje está a reportar cerca de 550 casos. E a tendência é um aumento exponencial a cada dia. Portanto, preparemos-nos. Nós tínhamos até 2 dias um caso, hoje temos 3. Poderemos amanhã então acordar com muitos mais casos. Oxalá que não, obviamente é isso que nós desejamos todos, que não haja mais casos. Temos que nos preparar para o pior. Enfim, foi esta a nossa contribuição para estes tempos difíceis que vivemos. Em termos de linha aberta, despedimos aqui com a promessa de que na próxima terça-feira possamos voltar-nos a encontrar aqui. Haja um lockdown ou não, nossa obrigação é estar aqui. Boa noite.